Como vocês estão? A paz do Senhor a todos. E hoje mais um devocional para a honra e glória do Senhor. E a palavra que Deus nos dá hoje está em Salmos 65 e do versículo 6 até o 13. Vamos lá ver essa palavra de Deus que é maravilhosa, né? Nesse primeiro dia da semana, que é o domingo, né? Pra gente já começar a semana revigorado da presença de Deus, né? Olha só. Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Salmo e cântico de Davi para o contomó. Olha só, vamos ler. Vamos ver. Os primeiros versículos são lindos desse salmo. Mas aqui fala sobre Deus. Esse versículo daqui, do 6 ao 13, fala sobre Deus. E tudo que fala sobre Deus é lindo. Tudo que a gente pode aprender sobre Deus é revigorante, né, para nossa alma, porque a gente, não que o cérebro humano seja capaz de entender quão grande nosso Deus é, mas a palavra de Deus, o que Deus nos permitiu conhecer dele, está aqui na palavra dele, né? Aí tem, ó, aqui ele está falando de Deus. Aí ele fala, o que pela sua força consolida os montes, cinge-o de fortaleza. Ou seja, ele está dizendo assim, Deus, por sua força, ele consolida os montes e ele cinge esses montes com sua força. Então, a gente vê aqui que o nosso Deus, ele faz todas essas maravilhas. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes, e os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Então ele está dizendo aqui, né? O Senhor, ele aplaca o mar. Quando a gente vê o tamanho do mar, a imensidão do mar, a gente olha para o mar e não vê o fim dele, né? E tem uns mares que são bem bravos mesmo, né? São aqueles mares que a onda quebra e tem uma correnteza bem forte. Tem outros que são mais calmos. Aí aqui ele está dizendo, né? Tu, Senhor, tu acalmas o barulho do mar. Tu acalma o ruído das ondas. Ou seja, só Deus tem poder para acalmar e para silenciar as ondas, né? O mar. E ele fala, todas as gentes da terra, todas as gentes até o fim da terra te temem. Temem os teus sinais, né? Temem aquilo que Deus pode fazer, né? E Deus dá sinais como nos céus. Deus dá sinais. Esses sinais vêm do Senhor. Aí aqui o 8, 9. Tu visitas a terra e a refresca. E aqui também nesse daqui fala, né, que Deus, ele traz alegria para as manhãs e traz alegria para o final da manhã e para o final da tarde. Então, como nosso Deus é maravilhoso, né? Ele traz aquela beleza para a manhã, beleza pela tarde. Nosso Deus, ele é assim. Enriqueces grandemente com o rio de Deus que está cheio d'água. Tu lhe dás o trigo quando assim a tens preparada. Então tá dizendo que Deus, ele prepara a terra, dá o comer, né, dá o trigo. Enches d'água os seus sulcos, regulando a sua altura, amolece-la com a
muita chuva, abençoas as suas novidades, ou seja, abençoa os seus frutos. Ele está dizendo aqui que Deus, ele abençoa a terra, né, com suas chuvas e amolece a terra e faz com que Deus abençoe as suas novidades. Deus, ele abençoa o fruto daquela terra, né? A nossa comida, né? Deus abençoa o trigo, Deus abençoa o coentro que vem nascendo, Deus abençoa o fruto da árvore que a gente come, Deus abençoa essas novidades, aqui eles chamam de novidades. E ontem eu vi um vídeo que mostrava, né? O homem mostrava, ele dizia que Deus mandou uma chuva um dia, né? No dia 13 agora de fevereiro, lá pra banda de Pernambuco, né? De Pernambuco. Pernambuco todo mundo sabe que tem seca, né? E Deus, ele manda a chuva. Em um dia que Deus manda a chuva, o mato já fica verde, o rio já enche, já começa a encher. Ele disse, Deus mandou muita chuva e o rio, que antes estava seco, começou a encher d'água. Aí você vê a água descendo, ele mostrou a água descendo e enchendo, né? O rio e vinha água bem forte. Ele disse, só Deus para fazer isso. E realmente, só Deus para fazer isso. Aqui, a palavra de Deus, ele prova isso, né? Aí, vamos ver aqui. Coroas o ano da tua bondade e as tuas veredas destilam gordura. Ou seja, Deus dá fartura, Deus, ele coroa o ano da bondade dele, e os seus caminhos, ele dá a gordura, né? Ele oferece, distribui a gordura. Olha só. Destilam sobre os pastos do deserto e os outeiros cingem-se de alegria. Ele está falando sobre a fartura que Deus está mandando, né? Para as terras. Porque Deus faz isso, né? Os campos cobrem-se de rebanhos e os vales vestem-se de trigo. Por isso, eles se regozijam e cantam. Aí aqui a gente vê um pouquinho da bondade de Deus, né? Dando fartura ao povo, dando fartura à humanidade. Deus, desde o princípio, ele nunca quis que o ser humano passasse fome. Tanto é que a gente vê isso pelas árvores, né? Aqui em casa tem árvore. Então, eu vejo desde pequena, por exemplo, aqui antes tinha um pé de manga. Eu vejo que desde pequena Deus, ele dá, quando Deus dá, Deus, ele dá sobrando. Então, você vê que nasce tanto fruto que dá para sua família, dá para as outras famílias. Então, não dá só para você ali, não nasce só para você. Nasce também para você distribuir para o seu amigo, para o seu vizinho. Então, Deus, ele dá sobrando. E aqui esse salmo, ele fala bem disso, né? Então, como nosso Deus é maravilhoso, né? Como Deus, com Deus, ele pode todas as coisas. E é ele que dá essas coisas. Não é da mão do homem que vem essas coisas. Não é o braço do homem que vem essas coisas. Então, é isso. A palavra de Deus hoje. Nunca se esqueça que Jesus Cristo, ele está sempre conosco. Vamos orar agradecendo a palavra do Senhor, né? Porque Deus é maravilhoso. Senhor Jesus, obrigada por tua palavra. Fica conosco. Que a tua palavra sempre fique nos nossos corações. Que a gente compreenda a tua palavra e veja o quão grande e majestoso o Senhor é. Que a gente possa compreender, Deus, a tua grandeza. Que a gente possa colocar sempre a nossa mente e o nosso cuidado no Senhor, porque o resto vem, né? Na sua palavra mesmo diz, né? Colocar em primeiro lugar as coisas de Deus, colocar em primeiro lugar o Senhor, que o resto vem, o resto Deus nos dá, o resto Deus nos supre, né? Assim como o Senhor supre a terra, cuida da terra, transforma um deserto seco em e veste ele de rebanhos de ovelhas, de trigo. Então, o Senhor
também nos ajuda e nos fortalece, né? Nos nossos momentos bons e nos nossos momentos ruins. É a tua força, Senhor, não é a nossa força. Não é o nosso braço, sim o teu. É o Senhor quem dá. É o Senhor quem prospera. Manda a água no nível certo, como tem escrito aqui nesse salmo, né? Deus, ele vê o nível certo de mandar a água. Vê o nível certo para onde essa água vai. E ela fica ali. E ela supre aquela terra seca. E umedece, amolece aquela terra e faz com que aquela terra dê novidades, né? Que aquela terra dê seus frutos. E é o Senhor que faz tudo isso com a tua sabedoria, com o teu poder, meu Deus. Então é isso, gente. Então é isso. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo. Amém. Então é isso, gente. Até amanhã, se assim Deus permitir. Né? Porque o nosso Deus, ele é maravilhoso. Ele sempre está conosco em todos os nossos momentos. Como o Senhor Jesus mesmo falou, né? Eu estarei com vocês todos os dias. Né? Ele disse, eu não estarei com vocês só na igreja ou quando vocês se reunirem, dois ou mais se reunirem no meu nome. Ele não disse isso, ele disse que eu estarei com vocês todos os dias. Então, todos os dias o Senhor está conosco. Só é a gente conversar com Ele, adorá-lo, né? Porque o Senhor Jesus, ele merece a nossa adoração. A gente adorar, a gente se prostrar, a gente verdadeiramente adorar a Deus. Porque hoje eu vejo que tá faltando isso, tá faltando adoração. Como é que você tem um Deus e você não adora esse Deus? Hoje em dia, a gente vê agora nessa época de carnaval, o tanto que aquele povo adora essas imagens ruins, né? O tanto que eles prestam culto e tem aquele respeito. Você vê no carnaval. Tanto é que aqui em casa eu nem vejo. Vocês acreditam que eu nem ligo em Globo, nessas coisas eu nem ligo. Quando passa alguma coisa de carnaval, eu troco. Porque eu não gosto de ver, porque você vê mesmo assim aquelas fantasias que demonstram mesmo coisa do inferno, do mal, sabe? Você vê ali que aquelas pessoas, elas oferecem tudo ali pro inimigo, né? Então não é bom que isso entre na sua casa, não é? É bom que Deus entre na sua casa, que a presença de Deus entre na sua casa e não o inimigo. Então que a gente, aí eu digo assim, aí eu digo pra mãe, troca disco, que mãe que gosta de assistir TV, né? Assiste mais o SBT, a Globo aqui em casa ninguém assiste. Aí ela, menina, isso é uma propaganda, só que eu digo, não. Aí eu pego, vou lá e troco. Porque não é. Você vê que aquilo entra na sua casa. E aquilo não entrar, você tem que tirar, porque o diabo, ele não pede licença não. Para entrar não é igual a Jesus, né? Jesus, para entrar, Jesus, ele quer que a gente abra o nosso coração, né? Ele disse, eu estou à porta e bato. Ele disse, eu estou, né, abrindo a porta. Ele não disse isso, ele disse, eu estou à porta e eu bato na porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Estarei com você. Então, a gente tem que abrir a nossa porta, o nosso coração, para que Deus entre. A gente abra a nossa casa para Jesus entrar, para Deus entrar. Então, essa é a palavra de hoje. Vamos até amanhã, se assim Deus permitir. E nunca se esqueça que Jesus Cristo, ele te ama muito, muito, muito.